Bom dia, queridos! Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Atos, capítulo 19, versículos 28 a 31. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: "Grande é a Ártemis dos Efésios!" Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Deus estava agindo de modo extraordinário em Éfeso, usando Paulo. Muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram libertas de demônios, muitas pessoas se convertiam, pessoas arrependidas queimavam resíduos da velha fé. A venda de ídolos estava falindo. A adoração à falsa deusa Ártemis estava em queda livre. Os fabricantes e comerciantes de ídolos estavam preocupados com o seu negócio, que antes era lucrativo e agora ameaçava acabar. Desesperados e furiosos, eles começaram a gritar: "Grande é a Ártemis dos Efésios!" Tumultuaram a cidade toda. O povo reuniu-se no teatro. Os companheiros de viagem de Paulo, Gaio e Aristarco, foram arrastados até o teatro. Paulo queria ir lá e não o deixaram. Até mandaram recados para ele não comparecer lá. Paulo não era covarde. Ele era muito corajoso. Ele iria mesmo, mas até alguns dentre as autoridades o orientaram a não ir lá. Paulo obedeceu. Há pessoas que têm valor especial e o povo sabe reconhecer. Quando Davi, o velho guerreiro de Israel, já estava mais frágil, seus companheiros o impediram de participar das guerras. A Bíblia diz que houve um tempo. Em 1 Samuel 21, 15 a 17, que ocorreu isso. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito e Isbi-Benote, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benote pesava 3,6 kg e ele ainda estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: "Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel." A figura respeitosa, honrada e estratégica de Davi era mais importante que uma espada enterrada nele. Não valia a pena correr o risco de deixar alguém matar o rei de Israel. Paulo queria ir enfrentar o tumulto, mas não o deixaram participar daquilo. Qualquer outro que morresse ali não faria tanta falta para o avanço do evangelho como se Paulo fosse morto. Havia muita sabedoria em seus escritos, em suas palestras, em seus conselhos. Para que expor a perigo um homem com um valor deste? Aristarco e Gaio dariam conta da situação. Além do mais, o ódio dos inimigos nem era contra Aristarco e Gaio, mas contra Paulo mesmo. O inimigo sabia que Paulo era coluna no projeto de Deus para Éfeso. O inimigo sabia que Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo. Não era através de Aristarco, não era através de Gaio. Matar Aristarco e matar Gaio não diminuiria o avanço do evangelho. O inimigo queria mesmo era a morte de Paulo. Ainda bem que os discípulos não permitiram Paulo se apresentar ali. Bons discípulos protegem o mestre para preservá-lo.
Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e Deus escolheu dali 2 mestres, Barnabé e Paulo, de lá, para o projeto das viagens missionárias. Paulo se destacou nisso. Paulo era um grande mestre e fez muitos discípulos. Perder um homem destes num tumulto não vale a pena mesmo. Eu não sei quais recursos eles usaram para não permitir Paulo de se apresentar lá, mas eles conseguiram bom resultado. Ele não foi. Glória a Deus. Paulo seria muito mais útil escrevendo carta às igrejas que enfrentando rebeliões. Tenham todos um bom dia. Deus os abençoe.